Já se inscreve no canal agora, porque o que eu vou te explicar aqui é simplesmente o tipo de conhecimento que separa o ciclista comum do ciclista que entende a própria fisiologia e usa isso para destruir pelotão, subir montanha com leveza e sprintar como se estivesse sendo lançado para fora de um foguete. Se você sempre se perguntou por que alguns atletas voam nas subidas enquanto outros explodem na velocidade máxima, ou porque certos ciclistas têm potencial absurdo em tiros curtos enquanto outros mantêm ritmo constante por horas, a resposta está na fisiologia profunda, nas fibras musculares, nos sistemas energéticos, na genética esportiva e principalmente no tipo de treino que você faz todos os dias. E se você realmente quer que eu faça vídeos personalizados sobre o seu caso específico, manda o Super Tanks. A comunidade que apoia o canal está evoluindo mais rápido porque já entendeu que conhecimento é vantagem. Primeiro, vamos quebrar a ilusão que ainda aprisiona muitos ciclistas. A diferença entre um escalador e um sprinter não é só biotipo, não é só tamanho, não é só peso, é arquitetura muscular, é composição de fibras, é densidade capilar, é nível de mitocôndrias, é o sistema energético predominante do corpo daquele atleta. Dois ciclistas podem pesar o mesmo e treinar as mesmas horas, e ainda assim serem totalmente diferentes. Um nasceu para sustentar alta potência por longos períodos e voar nas montanhas. O outro nasceu para explodir em força máxima por poucos segundos e atropelar um sprint final. O ciclista escalador é construído com predominância de fibras musculares do tipo 1, que são fibras de contração lenta, extremamente eficientes em metabolismo aeróbio. Essas fibras têm maior densidade de mitocôndrias, maior capacidade de oxidar gordura, maior resistência à fadiga e conseguem sustentar potência submáxima por muito tempo. Um escalador não depende de explosão, ele depende de consistência. Ele funciona como um motor a diesel extremamente econômico. Quanto mais longa for a subida, mais ele abre vantagem. E isso só existe porque o corpo dele é literalmente uma máquina orientada para o esforço contínuo. Um escalador de verdade pode sustentar zona 4 por longos minutos sem colapsar seu ritmo, enquanto outros já estariam completamente destruídos porque fisiologicamente não suportam esse padrão. Já o ciclista sprinter é o oposto completo. Ele é dominado por fibras musculares do tipo 2, especialmente as fibras 2X. Essas fibras são de contração rápida e explosiva, criadas para produzir força bruta em curtíssimo prazo. Não gostam de esforço longo, não gostam de ritmo contínuo. O sprinter trabalha majoritariamente com metabolismo anaeróbio, depende de fosfocreatina e glicólise rápida para empurrar a potência máxima. Seu corpo funciona como um motor de Fórmula 1. Ele explode em até 15 segundos com uma potência monstruosa que nenhum escalador seria capaz de produzir. Só que, assim como um carro de corrida, ele não sustenta isso por muito tempo. Ele precisa de descanso, ele precisa de recuperação. Agora pense comigo, como dois atletas tão distintos treinariam da mesma maneira? Não treinam. Um escalador precisa de treinos longos com muito tempo na zona 3, zona 4 e desenvolvimento de economia de movimento. Ele precisa expandir a capacidade aeróbia, melhorar o limiar de lactato, aumentar a eficiência de pedalada, desenvolver técnica específica de subida e fortalecer musculatura estabilizadora. Exemplos práticos de treino de escalador são sessões de 20 minutos na zona 4 realizadas 2 vezes na mesma sessão. Treinos de sweet spot prolongado com 60 a 90 minutos no total acumulado ou subidas longas com cadência controlada e foco em torque leve a moderado. Além disso, escaladores precisam de treino de força orientado à resistência muscular, não força máxima pura. Já o sprinter vive outra realidade. Ele não pode perder massa muscular funcional, porque massa muscular é potência explosiva. Ele precisa manter fibras rápidas bem treinadas com estímulos de força máxima, treinos de sprint de 6 a 10 segundos com recuperação total e protocolos anaeróbicos de alta intensidade. Um exemplo clássico é realizar 10 sprints de 8 segundos cada, com recuperação completa de 3 a 5 minutos entre eles. Outro exemplo é realizar séries de 30 segundos com intensidade máxima, seguidos de 2 minutos de descanso leve, para recrutar fibras rápidas, induzir estresse neural e aumentar capacidade anaeróbica. Treinos de academia para sprinters envolvem agachamentos pesados, levantamentos olímpicos adaptados e muito trabalho de potência pura. É literalmente engenharia muscular direcionada. Aqui entra outro fator que quase ninguém entende: o sistema energético. O escalador é quase um monge do metabolismo aeróbio. Seu corpo sabe usar oxigênio como combustível de forma magistral. Ele consome mais gordura como energia, preserva mais glicogênio, fica mais econômico com o tempo. Já o sprinter é um predador metabólico. Ele consome glicogênio de forma agressiva, gera lactato em níveis altos e usa fosfocreatina para a explosão máxima.
Seu corpo funciona como um motor de Fórmula 1. Ele explode em até 15 segundos com uma potência monstruosa que nenhum escalador seria capaz de produzir. Só que, assim como um carro de corrida, ele não sustenta isso por muito tempo. Ele precisa de descanso, ele precisa de recuperação. E aqui entra uma outra coisa que muita gente ignora. Você pode ser um híbrido. Muitos ciclistas não são 100% escaladores e nem 100% sprinters. Eles são intermediários e podem desenvolver pontos fracos sem destruir os fortes. Um atleta com predominância aeróbia pode melhorar sua explosão. Um atleta explosivo pode aumentar sua resistência. Mas nada disso acontece por acaso. Tudo depende do treino certo. E já que estamos falando de explosão e fibras rápidas, esse é o momento perfeito para fazer você refletir sobre algo que muitos ciclistas ignoram: suplementação estratégica. Produto que faz sentido dentro desse universo. O mais óbvio é a creatina. Ela alimenta o sistema anaeróbico alático, responsável pela explosão máxima dos sprints. E veja bem, eu não estou vendendo nada, estou apenas dizendo que se existe um suplemento que faz sentido para potência, esse suplemento é a creatina. Ela melhora a força, velocidade, capacidade neural e repetição de esforços explosivos. É literalmente o combustível de uma das máquinas mais poderosas do ciclismo, o sprinter. E antes de fechar essa primeira parte, guarde isso. Você não nasce preso a uma categoria, você nasce com uma tendência fisiológica. O resto é treino, ciência, estrutura e estratégia. O escalador que treina errado vira mediano. O sprinter que treina errado vira ineficiente, mas o ciclista que entende o próprio corpo vira imparável. Quando falamos da diferença absoluta entre um ciclista escalador e um ciclista sprinter, muitos ainda acreditam que tudo se resume ao peso corporal ou à potência pura. Isso é apenas a superfície. A verdadeira separação entre esses dois mundos acontece de maneira silenciosa, profunda, na biologia, na fisiologia, na genética e na forma como cada sistema energético responde ao estímulo do treino. E aqui, se você ignorar esses detalhes, vai treinar errado, vai evoluir menos do que poderia e vai cair na armadilha de tentar ser tudo ao mesmo tempo, o que no ciclismo moderno é um erro fatal. O escalador nasce e se molda para produzir potência estável, sustentada, contínua, baseada em resistência muscular local e eficiência cardiorrespiratória. Ele depende majoritariamente das fibras musculares do tipo 1 e do tipo 2A altamente oxidativas. Essas fibras funcionam como motores de longa duração, que preferem combustíveis limpos, metabolização eficiente de lipídios e carboidratos, consumo constante de oxigênio e baixíssima produção de lactato por minuto em equilíbrio com sua taxa de remoção. O escalador vive no limiar, pedala acima do ponto de compensação respiratória por longos períodos e domina a arte de flertar com a fadiga sem atravessá-la. A fisiologia dele é tão especializada que o corpo literalmente remodela mitocôndrias, enzimas oxidativas e capilarização para transformar cada minuto de subida em economia máxima. O sprinter, por outro lado, é violência pura, explosão controlada, força neural e coordenação motora em estado bruto. Ele depende quase totalmente das fibras tipo 2X e 2A altamente glicolíticas, que produzem potência absurda por poucos segundos. Essas fibras não querem economia, querem brutalidade. Elas ativam mecanismos de fosfocreatina, glicólise acelerada, recrutamento máximo de unidades motoras e disparam potência muito acima do limiar anaeróbio. O sprinter não vence pela constância, ele vence pela incapacidade dos outros de reagirem ao ataque final. A fisiologia dele é preparada para a intermitência, para mudanças rápidas de intensidade, para entrar e sair de potenciais máximos várias vezes sem se desintegrar. É por isso que os treinos são completamente diferentes. Se um escalador copia treinos de sprinter, ele destrói a base oxidativa. Se um sprinter copia treinos de escalador, ele rouba da própria potência máxima. São mundos fisiológicos distintos. Um vive no tempo, o outro vive no impacto. O escalador precisa de longos blocos em intensidade próxima ao limiar de potência funcional. Precisa de treinos prolongados na zona 3 e 4. Precisa de subidas extensas. Precisa de intervalos longos como blocos de 20 minutos com 30 segundos acima do limiar, alternados com 30 segundos abaixo. Precisa de treinos estruturados que fortalecem o consumo máximo de oxigênio, eficiência do pedal e economia energética. Ele treina o corpo para produzir potência sem ruído metabólico. O sprinter precisa de técnica de arrancada, precisa de força máxima neuromuscular, precisa de cadências altíssimas, precisa de tiros de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, precisa de sessões muito curtas, muito violentas, com descanso amplo,
para preservar o sistema nervoso central e permitir novo ataque explosivo. Ele precisa de musculação pesada, precisa de trabalho de agachamento, levantamento terra, arranco, precisa de treinos de torque, precisa de estímulos que ativem a fosfocreatina e aumentem o drive neural. Ele não melhora com treinos longos, melhora com estímulos que a maioria tem medo de fazer. E existe ainda outro ponto que quase ninguém comenta porque é desconfortável. O corpo escolhe o que você vai ser bom, e você precisa aprender a respeitar essa escolha. Não adianta ser um ciclista de 85 quilos querendo virar escalador, da mesma forma que não adianta ser um ciclista de 60 quilos querendo disputar sprint com especialistas. A genética define seu ponto de partida, mas o treino amplifica essa direção. A grande sacada é entender que o ciclismo moderno não premia quem quer ser tudo ao mesmo tempo, premia quem sabe o que é e treina como tal. A especialização é o que separa ciclistas medianos dos que realmente evoluem. O escalador precisa abraçar o sofrimento longo, controlar o peso corporal de forma inteligente, priorizar nutrição estratégica e maximizar economia energética. Ele treina o corpo para produzir potência sem ruído metabólico. O sprinter precisa de técnica de arrancada, precisa de força máxima neuromuscular, precisa de cadências altíssimas, precisa de tiros de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, precisa de sessões muito curtas, muito violentas, com descanso amplo, para preservar o sistema nervoso central e permitir novo ataque explosivo. Ele precisa de musculação pesada, precisa de trabalho de agachamento, levantamento terra, arranco, precisa de treinos de torque, precisa de estímulos que ativem a fosfocreatina e aumentem o drive neural. Ele não melhora com treinos longos, melhora com estímulos que a maioria tem medo de fazer. E existe ainda outro ponto que quase ninguém comenta, porque é desconfortável. O corpo escolhe o que você vai ser bom, e você precisa aprender a respeitar essa escolha. Não adianta ser um ciclista de 85 quilos querendo virar escalador, da mesma forma que não adianta ser um ciclista de 60 quilos querendo disputar sprint com especialistas. A genética define seu ponto de partida, mas o treino amplifica essa direção. A grande sacada é entender que o ciclismo moderno não premia quem quer ser tudo ao mesmo tempo, premia quem sabe o que é e treina como tal. A especialização é o que separa ciclistas medianos dos que realmente evoluem. O escalador precisa abraçar o sofrimento longo, controlar o peso corporal de forma inteligente, priorizar nutrição estratégica e maximizar economia energética. O sprinter precisa abraçar a brutalidade de treinos curtos, precisa dominar a técnica de aceleração, precisa investir em força e desenvolver mentalidade agressiva. Nesse ponto, entra o detalhe que faz diferença no alto rendimento. Suplementações que potencializam um sistema energético certo para o tipo de ciclista certo. Um escalador pode se beneficiar enormemente de estratégias voltadas para eficiência energética, tamponamento moderado e recuperação muscular prolongada. Já o sprinter se apoia em suplementos que ampliam força máxima, tamponamento de ácido lático e capacidade explosiva. Esse vender sem vender você percebe sem eu precisar falar diretamente, porque faz sentido na fisiologia. Mas ainda falta algo essencial, a mentalidade. O escalador vence porque sabe sofrer por longos períodos, porque sabe manter ritmo enquanto todos quebram, porque suporta a dor contínua. O sprinter vence porque é frio, porque sabe esperar a hora exata, porque sabe que tem 5 segundos para mudar completamente uma corrida. Um vence pelo tempo, o outro vence pela decisão. E é aqui que você precisa decidir quem você quer ser. Não porque algum vídeo disse, mas porque seu corpo já fala há anos, e você talvez não esteja ouvindo. Se você abraçar sua biologia, tudo vai ficar mais fácil. Se lutar contra, vai treinar muito mais do que deveria e evoluir muito menos do que poderia.